A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma apresentação da nossa grade de demonstrações. Sou Antônio Costa, trabalho na área de ofertas da Torre de Estratégia de Segmento Agro. Gostaria de agradecer a presença e a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento e inovações. Inicialmente, preciso aí que vocês me dessem aí um retorno com relação à visualização da tela e do áudio, se está tudo ok. Por favor, se puder deixar aí um ok, agradeço. Pessoal, fique à vontade em colocar questões, o chat vai ficar aberto, podem colocar questões. Tá? No final da apresentação também vai aparecer para vocês um formulário de avaliação, para que vocês possam também colocar aí alguns comentários, poder também sugerir novos temas, tá, de novas apresentações, tá? Fiquem à vontade. Hoje vamos falar sobre o módulo, né, sobre a parte de acerto de safra, tá bem? E para isso, tá, vamos ver aqui os procedimentos básicos de acerto de safra. E para isso hoje nós temos aqui a ilustre presença do especialista Genivaldo, tá? E então é isso, Genivaldo. É contigo aí, boa apresentação. Beleza, obrigado. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Sou o Genivaldo, sou analista responsável pelos módulos de pagadoria do TOTUS Agro Bioenergia. E, como já foi anunciado, hoje a gente vai estar falando aqui dos procedimentos básicos para acerto de safra, de parceria de fornecimento de cana. Bom, assim, gente, o que eu proponho a mostrar a vocês aqui é mais um reforço, tá? Daquilo que provavelmente vocês já conhecem, já têm em mente. A gente sabe que estamos agora nessa época, né, de finalização do período de moagem, então agora começa a parte ali para fazer toda a revisão daquilo que foi adiantado financeiramente, né, e consequentemente fazer ali um complemento desses valores. Então, a nossa pauta, ela se dará, né, através desses dois tópicos, acerto de parceria e acerto de fornecedores. Vou fazer aqui, então, um compilado daqueles procedimentos mais usuais, tá? Embora sempre deixando claro que nesses processos, ou dentro desses processos, podem existir particularidades inerentes a cada um de vocês, tá? A gente bem sabe que cada um cada um pode ter, na verdade, né, um ponto de vista em relação a determinado cálculo ou determinado procedimento. Então, estes ficam aí, já é conhecido do seu dia a dia, tá? Então, os procedimentos que eu estarei destacando aqui são aqueles que diz respeito ao padrão do produto, tá? Mas nem por isso a gente pode deixar de falar deles se tiverem dúvidas, tá? E eu aproveito para também reforçar, né, dentro desse período, que a gente tem aí os nossos canais normais de atendimento, né, o nosso suporte, que, consequentemente, vai dar todo o subsídio, todo o respaldo para que vocês possam utilizar esses procedimentos aqui da melhor maneira possível, tá bom? Então, vamos lá. Falando aqui de parceria, né, a gente sabe que eles são tratados especificamente no nosso aplicativo de contratos, tá? Aqui nessa tela a gente tem um resumo bem grosso modo, digamos assim, né, que eu quis trazer, que diz respeito ali àqueles cadastros ou aquelas configurações básicas que a gente tem que revisar nesse momento, tá? Então, por exemplo, os índices econômicos são importantíssimos para esses processos de reajuste, ou de cálculo, ou de complementação. E a gente sabe que eles estão atrelados, né, aos nossos contratos. Então, notem que aqui eu falo sobre ajustes contratuais, porque eventualmente pode ter a necessidade de se fazer alguma modificação para acerto de safra, né,
Lembrando que o processo de recálculo, ele vai bater lá no nosso contrato, verificar aqueles que estão ativos, aqueles que têm indicação, né, para acerto. Então, o índice econômico também faz parte dessa revisão cadastral, digamos assim, tá? Se é aplicável, o conta corrente também ele entra neste momento aqui para fazer algum ajuste financeiro, né, algum desconto adicional, alguma coisa que é do dia a dia ou que é pertinente. Como eu falei, a parte de contratos e também a parte de taxas, tá? É sempre interessante a gente ficar de olho nesses aspectos. É claro, gente, que aqui tem muito não, tem algumas outras situações que a gente precisa verificar, como o tipo de propriedade da fazenda, né? Os atributos de pagamento de fundo agrícola ou atributos de pagamento de fornecedores, porque a gente sabe que lá também ficam informações importantes que serão utilizados dentro dos processos, dentro dos cálculos. E para efeito de geração de folha de pagamento, por exemplo, né, os dados financeiros que são setados lá nos atributos, eles são importantíssimos, tá? Então, não se esqueçam disso. Partindo aqui, né, para um detalhamento um pouco maior em relação àqueles tópicos que eu coloquei no slide anterior, o cadastro de índice econômico, que vocês conhecem muito bem, né? Ele é importante ser revisado. Aqui a gente tem algumas particularidades, né? Pode ter cliente que está utilizando o cadastro juntamente com aprovação por alçada, né? Então, é interessante que essa informação ela seja revisada o quanto antes, para que passe pelo fluxo de aprovação e, consequentemente, isso fique disponibilizado em tempo hábil, né, para a execução dos processos. Então, a gente sabe que lá na ficha contratual estarão atrelados índices econômicos correspondentes, né, ao processo de acerto. A parte de conta corrente, como eu falei há pouco, né, aqui chega o momento onde pode ser necessário a gente adicionar algo em relação a algum débito, alguma dívida, e, consequentemente, isso ser aplicado em folha de pagamento, tá? Então, chega esse momento em que vocês devem fazer os lançamentos relativos a esses valores. Exemplificando aqui também a parte do contrato, como eu falei, é muito importante, né, que isso esteja previamente ajustado. Acontece bastante, gente, de chegarem apoios, né, onde alguns contratos deixam de participar dos processos e quando a gente vai analisar a fundo, a gente verifica que são detalhes, né, contratuais que foram esquecidos. Eu sei que vocês, no dia a dia, manipulam, operam e gerenciam uma gama enorme de contratos, então, uma ou outra coisa eventualmente passa mesmo, mas aqui fica o reforço, né? Principalmente aqui na guia financeiro, falando dos contratos de parceria, que é onde se localiza a maior parte das informações, tá? Aqui eu destaco, por exemplo, a indicação de acerto anual, que precisa estar setado lá, né? E o tipo de cálculo mais o índice econômico, que também precisam estar previamente configurados, tá? Sem isso, esse contrato ele deixa de ser trabalhado ali no processo, tá bom? É interessante também mencionar, gente, que assim, ó, aqui vocês têm aqueles favorecidos de contrato e podem ter os favorecidos de pagamento, tá? Se vocês, por acaso, têm os favorecidos de contrato e também para efeito de acerto eles são necessários, dê uma passadinha aqui, verifica se todos estão aqui, né? Porque nesse momento o sistema ele vai fazer a geração de recibos de pagamento, inclusive para favorecidos de contrato. Ou seja, é uma informação que a gente trabalha ainda dentro do PINS, tá? Ou bioenergia, né? Eu costumo falar PINS, nome antigo, mas bioenergia seria a nomenclatura correta. E a parte de favorecidos de pagamento, que vocês também conhecem, que são usados já na integração com o RP de vocês, né?
Então, aqueles que vão receber alguma coisa relativa a esse pagamento também devem estar configurados aqui. Isso não muda em relação aos procedimentos de fechamento mensal, tá? É mais um lembrete. Na verdade, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui é um reforço, ok? Bom, a parte de taxas, né, associados ao fundo agrícola, isso é importante também ser destacado, tá? A gente sabe que aqui no cadastro de associação, a gente tem essas personalizações. Então, aqui eu posso indicar se uma taxa ela se aplica ao processo de parceria especificamente ou não. Eu posso dizer se a usina ela vai ou não entrar com um percentual de subsídio, né? E aqui ficou oculto, mas vocês conhecem bem, tem o percentual, né? Onde a usina ela pode contribuir com alguma coisa. E além desse cadastro de associação de taxas por fundo agrícola, a gente também tem um cadastro da taxa em si, né? Onde lá vocês colocam o percentual e outros detalhes importantes para a configuração da taxa, tá? Isso aqui também é importante ser revisado para o processo agora de acerto. Indo já para a parte de execução em si, notem que, assim, o processo de acerto, de parceria, ele é bem simples de ser explicado, tá? Mas, obviamente, que existem as complexidades internas das execuções, principalmente dos processos, né? Porque daí podem entrar particularidades, tá? Então, assim, só regredindo aqui um pouquinho, vocês podem notar que em termos de configurações, em termos de cadastros, não é grande coisa para ser revisada, tá? Vocês têm aqueles que são essenciais, né, como o índice econômico, que influi diretamente. Você tem, eventualmente, conta corrente, você tem ajustes contratuais que precisa fazer e a parte aqui de taxas, tá? Mas, partindo aqui quer dizer, eu queria dizer o seguinte, mas é só aquilo realmente, não tem, assim, grandes coisas em relação a essa parte de revisão ali de parceria. O primeiro processo que também vocês já conhecem é o de realização, tá? No passado, e num passado bem distante, a gente tinha somente uma rotininha, né, para a realização do acerto, mas depois a gente fez essa diferenciação, a gente quebrou o acerto em dois, como já existia ali na parte de fornecedores, então passamos a ter o acerto anual e também o acerto final. Isso, obviamente, vai de encontro, né, com esses índices aqui, ó, com essas duas seções. Então, aqui no acerto anual eu posso ter um índice e no acerto final eu posso ter um segundo índice, tá? Isso aqui é um lembrete, realmente, porque eu não sei se hoje alguém ainda utiliza somente a rotina de acerto final para fazer a vez do acerto anual. Você tem esse facilitador hoje no sistema, né, que te permite trabalhar, inclusive, com indicadores de cálculos diferentes, né, como o índice econômico. E uma coisa importante a ser também destacada aqui, gente, é que eu estou falando do nosso módulo mais novo de contratos, tá? O COCT-AGR. Se tiver algum cliente entre nós que está usando ainda o antigo COCT-CANA, algumas dessas informações são compatíveis, claro, mas muito provavelmente lá você pode encontrar algumas limitações, tá? Então, é importante a gente destacar isso até já, se realmente isso existir aqui, né, alguém que ainda usa o COCT-CANA, fica o convite para vir para o COCT-AGR. Tá? Bom, o primeiro processo, como eu falei, é o de realização das parcelas. Tá? Assim como no mensal, onde você tem ali a realização por contrato, a realização por período, né? Aqui você também tem a etapa de realização. Grosso modo, o sistema ele está pegando, né, tudo o que já foi adiantado, fazendo a correção baseado no novo índice, baseado no ATR, né,
e, consequentemente, gerando aquela parcela complementar, tá? Uma coisa que eu coloco aqui, ó, em destaque, né, que nós temos um parâmetro, aqui eu estou citando algumas coisas técnicas, como esse parâmetro, por exemplo, mas fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Se tivermos, assim, dificuldade na hora de interpretar essa informação, anote aí, depois troca uma ideia com o seu colega de TI, tá? Para que ele cheque essa informação. Na verdade, isso aqui, nessa tela em particular, é só uma flexibilização do sistema. Por quê? Porque até então a gente só tinha períodos aqui, né? Onde o cliente ele colocaria desde o primeiro momento que ele começou a adiantar as parcelas na safra até o último pagamento efetivamente. De um tempo para cá, a gente passou a associar a safra correspondente a cada parcela, né? E aí, basta que a gente informe, então, a safra aqui, se este parâmetro estiver habilitado. Se ele não estiver habilitado, aqui na tela vai continuar aparecendo o período, tá? Data início e data fim. Bom, colocamos isso aqui para executar, é onde o sistema vai gerar, então, aquela parcela complementar, como eu falei. E aí, vocês têm já as opções, né, de relatórios e consultas dentro do módulo aqui de contratos, tá, o CLTGR. Eu trago como destaque aqui o demonstrativo de acerto anual, né, onde, por característica, ele lista todas as parcelinhas que foram adiantadas na safra, e mais a parcelinha, inclusive parcelinhas de acertos, se ocorreram em algum determinado momento dentro desse período, tá? Esse cara aqui, digamos, né, esse relatório, imagino que seja conhecido de vocês, ele mostra aqui em cima volume de cano envolvendo as parcelas, o ATR, o valor bruto, né, da safra, o valor adiantado e, consequentemente, aqui o valor de acerto, tá? Além deste relatório, nós temos outros, inclusive consultas, onde vocês podem fazer ali o que vocês já fazem habitualmente, como uma exportação, para uma análise mais criteriosa. Esse relatório tem aqui alguns detalhezinhos, né? Eu deixei um tamanho menorzinho, mas eu imagino que seja possível visualizar, né? Você tem aqui a diferenciação dos processos, você tem totalização, se você quiser uma visão mais analítica ou sintética, tá bom? É um destaque, embora, reforço, vocês têm outras opções aqui para validar os números calculados durante a execução ali do acerto. Bom, uma vez que eu realizei as parcelas, ou melhor, uma vez que eu gerei a parcela de acerto de safra, aí a gente pode efetivamente partir para o recibo de pagamento. É uma tela familiar de vocês, o que muda é simplesmente aqui o processo, onde a gente indica agora a opção anual, tá? Então, em relação ao que vocês executam periodicamente, mês a mês, muda somente aqui a parte de processo. Você vai fazer uma ou outra indicação e os períodos eles já são recuperados mediante as execuções realizadas, tá bom? Neste momento aqui, eu destaco um outro parâmetro que tem a ver com o cálculo das taxas aqui na folha de pagamento, no recibo. A depender de como tiver esse parâmetro aqui, ó, o FGTX a ser final, as taxas no acerto anual, elas podem ser calculadas pelo modelo tradicional, que é aplicar percentual vezes um valor base, etc., ou elas podem ser calculadas por diferença, tá? Que é o quê? Tudo que foi incidido em notas versus o que foi incidido em folha, automaticamente essa diferença ele traz para essa folha de acerto anual, ok? Eu coloquei esse ponto aqui porque também é um outro detalhe recorrente em relação a chamados, em relação a apoios que vocês nos abrem, tá? Às vezes o cálculo ele não é entendido de bate-pronto, a gente vai dar uma ajuda para o cliente e a gente nota que esse parâmetro ou ele está ativo ou ele está desligado.
E aí, dependendo do entendimento que o analista está fazendo ali na hora do cálculo, ele não consegue chegar no valor. Então, anotem esse parâmetro aqui, conversem com o colega de TI, veja como é que está, para que você não tenha nenhum tipo de confusão na hora de fazer a análise ali do resultado final, tá? Eu coloquei outros destaques aqui também, né? Eu disse aqui, ó, que nesse processo, os favorecidos de contrato terão os seus recibos individualizados, como eu coloquei lá atrás na ficha, né? Quando a gente passou pelo slide da ficha. E aqui eu também reforço a ideia de revisar os atributos de fornecedores, tá? Um cadastrinho que fica também dentro do módulo do seu STGR, porque nesse momento eu estou pegando informação financeira, informação de banco, agência, etc. E, consequentemente, isso é registrado ali no recibo de pagamento, tá bom? Bom, gerei a folha e aí vocês partem para as conferências. Esse daqui também é um relatório já bastante utilizado por vocês. O que muda lá em cima é o processo, né? Você troca aqui para anual, e aí você tem uma gama de opções para fazer a listagem dos valores e conferir, evidentemente, o resultado de de cada uma das folhas, tá? Então, assim, gente, recapitulando aqui, tá? Porque nesse momento a gente já troca. Na parte de parceria, o acerto, ele é bem simples de ser executado dentro do sistema, tá? Então, voltando a alguns slides, só para reforçar, são alguns cadastros que vocês já conhecem, índice econômico, conta corrente, dá uma olhadinha no contrato, dá uma checada novamente na parte das taxas, ok? Confere se está tudo legal. E aí, consequentemente, vocês têm duas rotininhas básicas para serem executadas. Uma que é a realização das parcelas para acerto anual e outra é a parte da folha propriamente dita. Tá? Feito isso tudo, conferiu o seu fechamento ou o seu acerto de parceria está realizado. É só você, digamos assim, partir para o abraço. Tá? Vou repetir. Embora eu esteja fazendo aqui o reforço, né, fica aí os nossos canais convencionais de apoio, tá? Estaremos sempre a postos aqui nesse período para estar agilizando ao máximo aí o fechamento de vocês, tá? Vamos lá. Acerto de fornecedores. A gente tem alguns requisitos que são semelhantes, tá? Então, a gente tem alguns parâmetros que é importante a gente checar. Já já a gente vai falar sobre aquele famoso TR5 safras. Mas a gente também tem parte de checagem de cadastros básicos, né? Índice econômico, taxa, tipo de propriedade, por aí vai. A gente também tem, eventualmente, revisões contratuais que vocês precisam fazer. E, claro, tudo finaliza ali com os processos, com as execuções em si. Ok? Então, detalhando um pouquinho, né? Essa parte aqui falando agora, né? Trocamos a ficha, acerto de fornecedores. Uma coisa importante, quando chega agora no acerto, é o recálculo do ATR relativo, né? Vocês sabem que existe para aqueles que aderem a este cálculo. Xene, Então, oi. gente, desculpa, não sei se eu posso. O Marcos colocou aqui: se muda alguma coisa é quando é executado o acerto final. Tá, fez uma Tá. pergunta. Vocês querem que eu faça essas perguntas no final ou faço conforme vou aparecendo? Não, vamos Tá, trocando ideias aqui, tá, esse ping-pong é bacana, tá? tá. E eu imagino que o Marcos esteja se referindo ainda em relação aqui ao acerto de parceria, né? Ele Se só for colocou. aí, Isso mesmo, ele foi isso mesmo. beleza. A rotina em si, Marcos, aqui, ó, elas, teoricamente, elas têm as mesmas consistências, tá? A geração do recibo e essa realização para acerto anual. O que vai diferenciar é justamente aquela busca de índices, tá? Então, note que aqui, ó, nós temos essas duas seções que podem ter índices diferentes, tá?
e aí, consequentemente, o sistema ele vai fazer o direcionamento da busca para um ou outro local. Tá? Internamente no sistema, a gente está separando toda a gama de informação para que depois vocês tenham rastreabilidade, para que vocês tenham também separação de dados e façam a análise da melhor maneira possível entre acerto anual e acerto final. Mas, grosso modo, diferencia apenas aqui a busca do índice, tá bom? Se você quiser ter uma dinâmica diferente aí entre os dois processos. Tem mais alguma dúvida Não, em relação à ok, parte de Gênio. parceria? Não, a princípio ainda não, Gênio. Obrigado. Beleza, beleza. Vamos lá. Fique à vontade, povo. Bom, estávamos falando do acerto de fornecedores, né? Então, eu mencionei aqui os cadastros e as configurações que a gente precisa revisar, e eu estava falando aqui sobre o recálculo do ATR relativo, tá? Bom, sempre chega a pergunta do tipo assim, ô Genivaldo, qual que é o relatório lá no PINS para obter a média de ATR ali da usina para eu poder trabalhar ali o ATR 5 safras? Esse caso, gente, ele é bem particular. A gente sabe ali que a norma deixa em aberto algumas definições, tá? O PINS, ele tem este relatório aqui, que é um auxílio, tá? Para a obtenção daquela média. Mas, assim, não é o relatório, juro por Deus. Por quê? Porque eu sei, ao longo de todo esse tempo, que existem clientes que trabalham metodologias diferentes, tá? Que eles podem considerar outros critérios. No entanto, para efeito de balizamento, né, para efeito de referência, nós temos esse demonstrativo de ATR por unidade industrial. Então, a gente tem aqui uma separação do ATR de fornecimento, né, e temos também o do ATR relativo, e mais a média quinzenal da usina. Por que é importante eu falar que isso é referencial? Porque mesmo esse relatório existindo com essa finalidade, aqui por trás tem parametrizações, tem variações. Pode ser que alguns clientes trabalhem a gama de tipos de propriedade de fornecedor diferente entre eles, né? Digo assim, o cliente A, ele seleciona 2 ou 3 tipos para compor o que é fornecimento tradicional. O cliente B trabalha com outros tipos ou com uma gama maior e, consequentemente, o sistema ele é flexível a esse ponto para poder atender aquele ponto de vista, né? Então, assim, aqui por trás é importante destacar que existe uma parametrização que cada cliente pode configurar conforme o seu cenário e que este relatório aqui, ele é um referencial, ele é um guia. Mas, de novo, não é aquele relatório que crava na pedra aquela média para que seja utilizado lá no recálculo do ATR relativo, tá bom? Eu trouxe isso aqui porque vira e mexe, melhor dizendo, a gente também recebe pedidos de ajuda nesse sentido, tá? E eu sempre devolvo assim, a gente tem um relatório como referencial, no entanto, esse tema ele é aberto, como outras coisas que vocês sabem quando a gente está falando de pagamento a fornecedores, tá bom? Bom, e aí, claro, faço o reforço. Uma vez que vocês ajustaram esse ATR 5 safras, existe um parâmetro dedicado a ele que vocês devem atualizar, ok? Está aqui um nominho, anotem. Se você não for de TI, converse com o colega e verifica se depois da apuração esse parâmetro está com um novo valor. E uma outra coisa muito importante é que, assim, a próxima rotina que a gente verificaria, em termos de execução, em termos de processo, é o fechamento das quinzenas na safra. E esse parâmetro aqui, ó, também é importante ser configurado corretamente. Eu coloco aqui, inclusive, a opção correta, o DLG Hot Safra Q4. Reforço, tá, galera? Isso aqui muito provavelmente já está configurado no ambiente de vocês, mas é um reforço mesmo. Ah, mas por que você está falando isso então, Genivaldo? Porque já
peguei situações onde o cliente fez uma mudança no ambiente por uma ou outra necessidade, e esse parâmetro aqui, ele acabou sendo esquecido, digamos assim. Aí o cliente vai fazer o fechamento das quinzenas da safra, ele tem um resultado inesperado, ok? Então, como eu frisei desde o começo do bate-papo, são reforços, lembretes que eu estou trazendo para vocês, muito importante. Então, vamos lá. A parte aqui dos cadastros, das revisões, índices econômicos, vocês têm uma variação enorme, que eu sei, ali em relação aos contratos, né? Vocês podem ter índices diferentes para contratos diferentes, ainda dentro desse contexto de fornecimento de cana. Então, é importante que esses índices sejam atualizados com os valores correspondentes, frisando sempre aqui aquela ideia de que tem cliente que tem alçada de aprovação que trabalha aqui em cima, tá? Então, fazer em tempo hábil as mudanças para que todo o fluxo se complete, e aí vocês tenham, de fato, um tempo, né, tranquilo para fazer análise. Taxas por fundo agrícola, como vocês também já conhecem, como eu explanei há pouco, dá uma revisada, às vezes vocês tiraram uma ou outra taxa por alguma necessidade pontual no fechamento mensal, e quando volta aqui no acerto precisa realocar a taxa, isso é importante, tá? E também, assim como em parceria, dá uma olhadinha, desculpa, no seu contrato, tá? Essa indicação de acerto anual é importante para fazer a efetivação do contrato no processo, mais o seu índice, ok? Uma diferença entre o processo de parceria e o processo de fornecimento é que aqui o contrato ele não necessariamente precisa estar ativo, tá? A gente sabe que tem contratos que podem ser finalizados antes, né? Justamente ali pelos critérios do próprio contrato. A gente consegue recuperar isso mediante as notas emitidas na safra, porém, é importante que esses indicadores estejam corretos no contrato para que ele seja contemplado. Tá bom, gente? E aí, volto a reforçar, antes de entrar na parte de processos. Vocês têm aqui os atributos de pagamento por fundo agrícola, vocês têm os favorecidos que precisam ser revisados, assim como, agora no caso de fornecimento, o CCT e bonificação, né? Então, eu falo disso daqui a pouquinho, mas como estamos aqui na parte contratual, já dei uma olhada nessas informações, nessas guias, para que tudo esteja ok ali para o cálculo do acerto anual. Bom, então vamos lá. Recapitulando. Revisada toda a parte configurativa, realizada toda a revisão também dos cadastros. A gente parte para o nosso primeiro processinho aqui, que é exatamente o de recálculo do ATR relativo, ok? Aqui, depois de configurado aquele parâmetro lá de 5 safras, vocês vão informar a primeira quinzena e a última quinzena de moagem. O que o sistema faz isso? Ele atualiza o relativo somente na base de produção de cana das fazendas, tá? Ele não infere ou ele não atua em nenhum outro processo. Ele faz uma atuação localizada. Por isso que é importante eu já destacar o seguinte: quando vocês emitem esse relatório, que também já é conhecido de vocês, durante a safra, vocês veem um relativo de um jeito. Depois que vocês fazem o recálculo do relativo para o acerto anual, esse relativo, obviamente, ele se modifica. Então, muito cuidado na hora de vocês fazerem lá a mudança do relativo do parâmetro 5 safras, porque ele vai interferir aqui, ok? Ah, Genivaldo, mas com que gravidade você está falando isso? Bom, se você modificar os 5 safras lá e executar aqui, e depois você notar que houve um erro, você pode voltar naquele parâmetro, configurá-lo novamente, para você ter aqui o relativo recomposto,
tá? Eu só coloco no aspecto assim, né? Às vezes a pessoa coloca um relativo errado, vem aqui, o sistema atua na parte do relativo, não confere, né? E aí, consequentemente, começa a ter problemas na hora de fazer a conferência, tá? Então, eu digo cuidado porque se certifique de que o valor informado no parâmetro está correto para que o relativo seja refletido também corretamente, tá? Então, esse processo, ele atua especificamente neste ponto aqui, ok? E claro, aqui, né, o relatório que vocês podem fazer essa conferência, eu estou colocando aqui embaixo, tá? Eu imagino que já seja de conhecimento, mas fica o reforço aí. Depois, a gente vai efetivamente para o recálculo do ATR na safra. Agora há pouco a gente estava falando só do relativo, né? Individualmente por quinzena. Agora a gente vai calcular a média final por fazenda. Então, esse processinho está onde? Está lá no PG Focosa, processos, fechamento de safra. Isso aqui é o nome do EXZ, tá, galera? Lá no menu vocês conhecem isso aqui por pagamento de fornecedor, de repente São Paulo, ou outro módulo que você usa, tá? Bom, como vocês sabem, aqui você coloca a primeira e a última quinzena de moagem. Eu coloquei aqui do lado, ó, sempre a data da primeira e da última quinzena e não início e fim de mês, tá? Porque já peguei apoios onde a pessoa estava colocando um referencial diferente e ele estava deixando de computar CANA, estava deixando de computar ATR, porque o sistema ele entende aqui quinzena, tá? Fica então o reforço novamente. E memorizem essa quinzena sempre, a última que vocês coloquem, que vocês colocam aqui, para levar lá para o processo de acerto, o acerto em si, tá? Que é a rotininha isolada lá. Bom, então aqui ele vai recalcular a média do ATR da fazenda na safra. Então, tem uma tabela específica que ele lê todos os quinzenais e nessa mesma tabela ele deposita uma nova informação com essa média da safra, ok? Aqui, simbolicamente, eu abro um parênteses, porque depois que você apura o ATR, você entra com os processos adicionais. E por que eu digo parênteses? Porque aqui tem particularidade de vocês, tá? Eu sei que tem clientes que faz o recálculo de CCT, porque no contrato ele define que o desconto do CCT vai variar de acordo com percentuais, e esses percentuais eles são em cima de ou ATR, ou em cima de preço do quilo, ou em cima do valor por tonelada, e, consequentemente, esses descontos precisam ser revistos agora no acerto. Eu sei que tem clientes que também recalculam as bonificações pela mesma variabilidade, e tem outros processos, né, personalizados que vocês implementaram para atender a realidade de vocês. Então, entre a finalização da apuração do ATR médio final da fazenda e as próximas etapas, tem esse ponto aqui que é muito particular, tá? E ele é importante por quê? Porque a partir da próxima atividade aqui, que no caso seria do acerto anual, que o sistema vai fazer a leitura do resultado disso aqui, ok? Então, nesse momento aqui, vocês entram com essas particularidades. Executado, realizado, conferido, bonitinho, a gente parte para o acerto em si, tá? A execução do cálculo do acerto em si. Nessa tela, que também já é conhecida, é onde vocês informam aquela última quinzena, né, que vocês informaram aqui atrás, no processo de fechamento das quinzenas. Por que o Genivaldo está insistindo? Porque, às vezes, o cliente ele executa indicando 2/11, por exemplo, e aqui ele coloca uma outra informação. O processo termina sem calcular absolutamente nada. Opa, Genivaldo, tem alguma coisa errada com o sistema? Não.
Era só uma questão de observar, tá? Assim como eu já vi clientes fazendo esse processo aqui atrás, indicando várias datas diferentes dentro do mesmo período. Então, ele indica 1 2 do 11. E aí o sistema vai acumulando médias, vai acumulando cana, e, consequentemente, a hora que ele vai realizar o acerto, ele encontra diferenças, tá bom? Então, fiquem atentos em relação a isso aí também. Mês ano de referência, data de referência do preço do ATR, indicação de percentual, geração, acerto de safra, que é aqui a opção que você vai assinalar para essa fase de acerto anual. Bota para gerar e o sistema vai mostrar uma prévia do que vai ser a emissão de notas ou a emissão de folhas, nota complementar e folha de acerto anual. Este relatório aqui também já é um velho conhecido de vocês, ele está lá no nosso módulo de relatórios, dentro de relatórios de suporte, a opção acerto anual fornecedor / fundo agrícola, ok? Por ele, você consegue fazer a simulação de emissão de recibo, de acerto ou de nota complementar. Você indica aqui a dedução, me perdoem se ficou pequenininho, mas eu queria colocar em destaque o corpo do relatório, mas você tem aqui algumas opções. Consequentemente, ele vai te mostrar o que você processou na etapa anterior, né? Então, ele mostra o total de cana da fazenda na safra, o valor recalculado, o líquido, se você aplica ou não algum percentual para a realização do acerto, né? Ele vai fazer o desconto aqui, o decréscimo, digamos assim, o acumulado de emissão de nota de recibo e, consequentemente, o valor do que seria aquele documento, né? De recibo ou de nota, ok? Então, o processo mais importante aqui é esse de acerto anual, porque aqui é onde ele está consolidando tudo. Ele está consolidando o que foi feito em relação ao fechamento das quinzenas, ele está considerando todas as informações contratuais, ele está considerando todos os processos adicionais, seja descontos ou seja bonificações, e aí ele consolida e deixa no repositório, né, que é espelhado aqui neste relatório, e que vai dar base agora para a emissão das notas complementares e das folhas de pagamento, ok? Então, realizada essa etapa, a gente parte propriamente para a nota de complemento. Tem uma opçãozinha dedicada, tá? Lá dentro do módulo de pagamento, processos, notas fiscais de complemento. Importante dizer, desculpa pessoal, aqui atrás, ó, que eu sei que tem clientes que têm a diferenciação nesse processo aqui, ok? Tem um acerto anual convencional e tem um acerto anual por período. Grosso modo, o conceito é o mesmo, tá? Só muda a granularidade da informação, tá? Eu estou mostrando essa telinha aqui, ó, por que eu estou falando? Porque eu mostro essa telinha e, de repente, o cliente que está usando o acerto anual por período tem um visual um pouquinho diferente, né? Mas ele já está habituado com esse visual e ele sabe que o conceito é o mesmo, tá? Então, só fica aqui os reforços em relação ao conceito que é padrão. A nota fiscal complementar ela é executada, então, por essa rotina dedicada, tá? Aqui você coloca o mês-ano de acerto que você colocou aqui atrás, né? Nesse mês-ano de referência. Gente, desculpa eu falar dessa forma, mas às vezes eu encontro situações onde a pessoa informa um mês-ano de referência diferente daquilo que ele utilizou ali atrás. Não gera nota complementar, consequentemente ele fica perdido, né? Então, o mês-ano de referência da nota complementar é o mês-ano de referência do acerto anual. Fiquem atentos a isso, tá? E depois os outros dados que vocês também geralmente colocam ali durante o fechamento mensal, que é comum, né? O que muda aqui é que você indica a data final, a data da última quinzena para fins de recuperação de informações. E se você vai fazer a divisão do acerto, né, você entra com esse fator de redução aqui, né, que são aquelas famosas parcelas de adiantamento aqui do acerto anual.
E isso aqui é muito importante, ó, o período de dedução, né, que vai ser aplicado no valor bruto do acerto. O que é isso aqui? É o período onde você emitiu nota de moagem. Isso aqui influi diretamente no resultado final da nota complementar. Se você deixar passar um mês aqui, consequentemente o valor do acerto, ou melhor, o valor da nota de complemento muda, né, para mais, e aí você vai encontrar diferenças para aquela sua boa e velha planilha de conferência, tá? Fique atento a esse processo, a essa informação aqui. Coloquei os dados, executei, bora conferir. O sistema já dá aquele relatório padrão nosso, né, que é o de registros de entrada de cana, está lá no nosso módulo de relatórios. Ele permite você selecionar só a parte de complemento, você indica o mês-ano de referência, e ele vai te dar a listagem que você também já conhece, tá? Com todas as particularidades da nota complementar. Ok? Bom, sem segredos. É somente a questão aqui dos detalhes na hora de processar. E para a folha anual, mesmíssima coisa, gente. Módulo de contratos, módulo de pagamentos, rotina de folha, acerto anual, né, folha de pagamento anual, e aí a gente tem essa telinha aqui com os filtros. Você indica aqui o acerto anual, perdão, porque aqui faltou eu me atentar a esse detalhe, não é liquidação de fornecedor é para o fechamento mensal, aqui tem uma opção específica para acerto anual. Você coloca o mesmo mês-ano de referência lá do processo de acerto, né? Você indica que quando você vai emitir esse recibo, se tem o fator de dedução, o fator de redução e o período de dedução, que, assim como a nota, precisa ser indicado corretamente para que a sua folha saia com o valor esperado, ok? Executei isso aqui, a gente também já tem os relatórios específicos. Eu estou trazendo alguns destaques de relatório, porque são os mais usuais e que servem perfeitamente para esse momento. Mas vocês têm a parte de consultas, que também tem bastante coisa bacana para vocês utilizarem e auxiliar vocês na conferência, tá? Então, aqui, ó, nessa opção Folha de Pagamento por Fundo Agrícola, você coloca aqui acerto anual, coloca a referência, um ou outro filtro que você queira, indica o tipo de visão e, consequentemente, você vai ter aqui as informações necessárias para você estar fazendo a conferência. Bom, em termos de passo a passo, povo, novamente, não tem segredos, né? São reforços que eu trouxe. Eu sei que por trás de cada rotina dessa tem a sua complexidade, tem a sua variabilidade. A gente tem parametrizações que são específicas para atender um ou outro cenário. A gente sabe que dentro desse processinho de acerto, aqui atrás, ó, tem aquela questão de aplicar bonificação e CCT de acordo com o modelo de implantação do módulo de contratos. Mas tudo isso feito previamente, e eu imagino que tudo isso já está regular, porque senão durante a moagem, durante o período de moagem, vocês já teriam levantado a mão e pedido ajuda, significa dizer que agora é só reflexo, ok? Então, assim, notem que é um pouco mais de processos em relação ao fechamento de parceria, né? Você tem aqui recálculo relativo, você tem fechamento das quinzenas, você tem o acerto em si, depois você tem nota complementar e depois você tem folha anual. Mas se tudo tiver regular, se tudo tiver ok, vocês não terão problemas. Vocês vão conseguir fazer um processo de fechamento com absoluto sucesso. Ok? Bom, deixa eu ver aqui. É isso, tá? Antônio, eu finalizo a apresentação aqui, esse reforço, esse bate-papo. Eu imagino que você vai querer fazer os adendos, né? Mas eu quero fazer 2 reforços. Ou melhor, eu quero fazer um reforço, povo. Desculpa, eu estou me confundindo aqui. Eu sei que vocês têm um período de férias de vocês, onde já está tudo esquematizadinho,
mas procurem fazer as simulações, né? Tem clientes que são um exemplo nisso, eles fazem com bastante antecedência e já nos reporta em caso de problemas, em caso de dúvidas, o atendimento já repassa para mim com tempo hábil, eu consigo dar uma devolutiva também em tempo hábil. Isso é importantíssimo para que eu consiga ajudar vocês sem atropelo e vocês consigam fazer todos os processos com bastante folga. Eu sei que tem alguém, cliente, que faz isso antes mesmo do período de recesso, né, da empresa, e quando volta ali em janeiro, volta mais sossegado. Assim como eu sei que tem clientes que já está fazendo adiantamento agora em dezembro. Tá? Então, procurem fazer as simulações e nos devolver algum feedback, né, o quanto antes, para que a gente possa auxiliar vocês da maneira mais rápida possível. Tá bom? Antônio. Legal, Gene. Parabéns aí, apresentação muito boa, muito conhecimento aí passado aí para colaborar com os nossos clientes, né? Para esse fechamento de safra, ok? Gene, as questões que foram colocadas foram respondidas, tá? Aí por você. E aí agora eu gostaria só no final, agora falar um pouquinho sobre os nossos canais de comunicação aí com vocês, tá, clientes? E canais, tá? Então, puder caminhar aí, Gene, por favor. Gostaria de falar desse primeiro canal aí, então, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre os nossos produtos, né, não só sobre os produtos aí do TOTUS Agro Bioenergia, né, mas de todo o portfólio de produtos da TOTUS Agro, então temos lá o canal do produtostotus.com, tá? Podem filtrar lá por TOTUS Agro e vocês vão ver o portfólio de produtos, ter informações aí sobre os nossos produtos, sobre a ficha técnica, quais são os módulos que compõem, tá bem? Saber um pouquinho também do nosso roadmap, tá? A cada versão a gente já coloca aí o que vem por aí, tá? Uma prévia do que vem por aí, uma expectativa. Então podem estar consultando, podem estar acessando aí, buscando mais informação. Caminhar, Gene, por favor. Tá. Um outro canal muito importante, tá, pessoal, para quem já é cliente, tá? Temos aí a central de atendimento totos.com, que é o nosso canal de sugestão, né, central colaborativa, para sugestões de melhorias. Né? Então, se você tem aí, com relação aos nossos produtos, alguma melhoria por sugerir, vocês podem estar acessando esse canal, tá lá verificando para o produto específico que vocês têm essa melhoria, essa sugestão. Pode ser que essa sugestão já esteja lá elencada. É importante que vocês também possam acessá-lo, colocar comentários, né, trazer uma importância maior, né, porque quantos mais clientes colocarem lá a sua sugestão, significa que isso está sendo olhado de outra forma, né, uma necessidade dos clientes. E depois os POs aí estão constantemente de olho nessas sugestões para poder ver aquilo que faz sentido, entrar em contato, né, entender melhor e também tentar trazer isso para o produto. Okay? Muito importante esse canal, ok? Mais um, Gene, por favor. Então aqui então você pode entrar lá, pesquisar pelo produto específico, tá? E fazer ali, pesquisar as suas melhorias, ok? Se não tiver, pode incluir, se já tiver, faz o comentário. Um outro canal muito importante é o nosso canal de eventos, né, de eventos TOTUS. Mensalmente nós fazemos a publicação dos eventos que serão realizados, das demonstrações que serão realizadas durante o mês. Podem filtrar ali por tipo, né, demonstrações, segmento agro, tá? E vocês podem ali estar verificando de acordo com a possibilidade de vocês, olhar as datas, ver os temas, tá? E vocês poderem se inscrever, compartilhar para quanto mais pessoas, né, poder participar. É online, é gratuito, tá? Então é conhecimento que a gente tenta passar ali a cada uma dessas apresentações, ok? Mais um, Gene. É isso. É isso. Então fica aqui o meu agradecimento pela presença de todos, tá? E aí, Genivaldo, fica aí para você fazer aí as despedidas aí do pessoal, tá bem? Beleza, beleza. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Reforço ali também o uso da central colaborativa. Eu sei que cabem melhorias nesses processos, tá? Então, deem sugestões, vai ser bem-vindo. Eu vou ter o maior prazer de poder atender, analisar, bater um papo com vocês em relação àquilo que a gente pode melhorar, otimizar,
para que esse momento, né, de fechamento ele seja mais rápido, mais dinâmico. E aí, né, desejo, já aproveitando aí, Feliz Natal, boas festas, e que 2023 seja um ano excelente para todos nós, tá bom? Ok, pessoal, também fica aqui o meu desejo, né, de boas festas, um ótimo fechamento a todos, tá? Aí dos seus trabalhos, e que 2023 venham aí com muitas conquistas, tá? Então, até a próxima. Um abraço a todos.